Olá, irmãos e irmãs, prazer estar com vocês novamente. E nesse momento nós estamos aqui em razão das aulas de História da Igreja que o irmão Vitor nos expôs durante o ano de 2021, com a intenção de conhecermos as origens da nossa história. Nós entendemos que é importante nesse momento comentarmos também que, paralelamente a essa história da Igreja, surgiram ao longo dos séculos movimentos heréticos, seitas chamadas cristãs, que também expuseram doutrinas e ensinamentos chamando-se de Igreja de Cristo. É muito importante refletirmos sobre isso, e nos lembrando que a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 1, versículo 10, que o que foi é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Não, já foi nos séculos antes de nós. Esse texto de Eclesiastes expressa exatamente o que acontece em relação ao surgimento de seitas, no caso, seitas cristãs. Por quê? Porque isso não é uma novidade da igreja do século XXI. Isso ocorre desde os tempos da igreja primitiva. Isso vem atravessando esses 21 séculos de história. Desvios doutrinários atravessaram esses séculos e foram incorporados por essas seitas pseudo-cristãs. Sempre há uma suposta revelação. Todo fundador de uma seita traz como argumento ter recebido uma revelação. E normalmente a ênfase dessas revelações se volta para a restauração da igreja. Sempre há um pensamento de que uma seita é o retorno da verdadeira igreja de Cristo. Isso surgiu já entre o primeiro e o segundo século com um homem chamado Marcion, que viveu entre 95 e 165. E além dele, outros surgiram também trazendo ensinamentos heréticos em relação à verdadeira doutrina bíblica. Por exemplo, Montano, que viveu entre 120 e 180. Ele, por exemplo, pregou que o fim do mundo ocorreria em sua geração e também atribuiu a si o fato de iniciar e findar o ministério do Espírito Santo. Sabélio, pouco depois, viveu entre 180 e 250, trouxe o modalismo, uma outra fonte de distorções bíblicas que acabou se disseminando até entre os evangélicos. Ainda podemos citar nesse grupo de homens heréticos Mani, que viveu entre 216 e 277. Ele trouxe uma doutrina reencarnacionista. Em seguida temos Ário, que viveu entre 256 e 336 e deturpou a natureza de Jesus Cristo ao apresentar Jesus como um ser criado. Um gravíssimo engano que é sustentado até hoje. Apolinário, que viveu entre 310 e 390, ao contrário de Ário, negou a humanidade de Cristo. Nestório, 375 a 451, já ensinava a existência de duas pessoas distintas em Cristo. Pelágio, que viveu entre 360 e 420, afirmou, como alguns grupos religiosos, a inexistência do pecado original. E Eutíquio, que viveu entre 410 e 470, afirmava que a natureza humana de Cristo havia sido absorvida pela natureza divina. Portanto, diversas heresias, poderíamos citar outras, mas estas estão sendo mencionadas, para que tenhamos consciência de que não é um fato novo o surgimento de doutrinas antibíblicas
que ocorreram paralelamente ao longo da história da igreja. Tanto as heresias enfrentadas pela igreja do século XXI foram também enfrentadas pela igreja primitiva, que se utilizou de concílios e credos como um instrumento para a defesa da fé cristã. Por isso aquele texto que nós lemos de Eclesiastes faz todo sentido, né? Os pensamentos que são hoje apresentados como justificativas para a existência de seitas pseudo-cristãs que se autodenominam a restauração da verdadeira igreja de Jesus Cristo já ocorriam em tempos primitivos, né? Então, vem se repetindo ao longo dos séculos e está presente hoje no século XXI. E o que é uma seita? Nós temos que entender que todas as pessoas, todos os seres humanos têm o direito de professar a religião de sua escolha. E a tolerância religiosa é algo que deve ser aceito por todos. Porém, Jesus ensinou que há apenas dois caminhos: o caminho estreito, que conduz à vida eterna, e o caminho largo, espaçoso, que leva à destruição. Você vai encontrar esse ensinamento de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. As palavras seita e heresia derivam da palavra grega bailesis, que significa escolha, partido, corrente de pensamento, divisão, etc. E a diferença entre seita e heresia é que uma seita refere-se a um grupo de pessoas e heresia indica as doutrinas antibíblicas praticadas por essas pessoas da seita. É possível que algum cristão imaturo possa estar ensinando alguma heresia, mas não necessariamente por causa disso ele participa de uma seita. E por que é importante conhecermos esse assunto? Em primeiro lugar, para nossa defesa própria. Em segundo lugar, para ajudar, orientar aqueles que porventura têm o desejo de serem instruídos. As seitas têm características bastante específicas, né? E por uma questão de ética, não citarei aqui o nome de nenhuma seita cristã, mas apenas apresentarei as características que elas usam para justificar a sua existência. Cada seita alega trazer uma restauração determinada de algum assunto que se refere à igreja cristã. Quero citar aqui um exemplo, né, do surgimento de diversas seitas cristãs no século XIX que apresentaram esse mesmo pensamento. Nós somos a restauração da verdadeira igreja de Jesus Cristo que se desviou, que se perdeu ao longo dos séculos. Então nós encontramos, por exemplo, uma seita que defende como ensinamento principal a restauração da pronúncia do nome verdadeiro de Deus ou do nome de Jesus Cristo. Olha, nós restauramos a pronúncia correta do nome de Deus, do nome de Jesus Cristo. Uma outra diz: nós restauramos o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. E ainda encontramos uma outra que diz: olha, nós restauramos o método correto do discipulado. Outros: nós restauramos a obra messiânica. Nós restauramos a autoridade apostólica. E ainda nós restauramos a guarda dos mandamentos bíblicos, né? Então, são características que as seitas apresentam e sempre com esse enfoque, com essa ênfase na palavra restauração, voltando-se para a igreja de Jesus Cristo. Devemos, portanto, ter um conhecimento da palavra de Deus e uma aplicação das verdades bíblicas na nossa vida e buscarmos a prática de um culto a Deus, um culto bíblico. E como deve ser o nosso culto? O culto cristão, além de bíblico, deve ser cristocêntrico e deve também
ser um culto profético. Deve ter a Bíblia como base única de fé e prática. Deve glorificar a Jesus Cristo, reconhecendo sua suficiência sacrificial. Seu sacrifício é suficiente para salvar o homem. E também sua soberania única. E finalmente, o culto cristão deve alertar o homem de sua condição caída, pecaminosa, porém redimível em Cristo. Então eu deixo esse comentário com vocês, né? Nesse fechamento das aulas de História da Igreja, como algo que deva nos alertar, né? Tanto para a nossa defesa na fé, como para a necessidade de instruir pessoas que estão em busca da verdade, porém sempre respeitando a liberdade de escolha das pessoas e exercendo a tolerância religiosa. Gostaria de citar aqui o Instituto Cristão de Pesquisas, que é uma instituição já de longa data, que vem trabalhando questões apologéticas e defesas da fé, que nos auxilia bastante na orientação desse assunto. E também recomendo o livro O Caos das Seitas, de J.K. Van Balen, uma publicação da imprensa batista regular. Finalmente, o livro Resposta às Seitas, de Norman Geisler e Ron Rhodes, da editora CPAD. É isso. Foi um prazer falar com vocês e eu agradeço também a oportunidade de trazer esse assunto, esperando que o Senhor possa agir nas nossas vidas sempre para nos abençoar e abençoar os outros. Muito obrigado, fiquem com Deus, um forte abraço.